Olá pessoal, então iniciamos aqui a nossa primeira aula, na verdade aula 0, do nosso tão prometido curso de anti-coaching, que já há muito tempo eu prometi a vocês que faria. Por que aula 0? Porque esta é uma aula gratuita para todos os que assistem o canal Paulo Steckel. As demais aulas do curso, outras 5 aulas, são exclusivas para os membros do canal. Então, se liguem, né? Depois de assistir a esta aula 0 aqui, vocês poderão continuar o curso, né, o aprofundamento dele, nas outras 5 aulas na faixa de membros. Então, é necessário se tornar membro do canal. Nós temos 3 faixas de contribuição. A mais em conta é menos de R$5, então não tem nenhuma proibição para vocês fazerem o curso todo. Vamos lá, eu sei que o nome, né, o próprio nome do curso é provocativo, anti-coaching. O que nós vamos fazer? Né? Já imagina-se que é uma crítica ao coaching, mas eu já deixo bem claro para vocês e até tranquilizo os bons coaches que este é, por um lado, um curso sim de crítica ao mau coaching, mas não só isso, ele é um curso de anti-coaching. O anti-coaching propõe alguma coisa, e é isso que nós vamos fazer em todo esse curso, ok? Bom, mas não é só isso. Além de ter o curso de anti-coaching, nessas 6 aulas, né, essa aula 0 gratuita, as outras 5 aulas na faixa de membros, também eu estou lançando um livro sobre o assunto, e o livro não é igual ao curso que vocês estão tendo aqui. Tem outros materiais bem interessantes e complementares, que é este aqui. O livro se chama Anti-Coaching, o guia realista para vencer no mundo real. Claro que quem assistir ao curso aqui vai ter uma ideia bem clara do que o livro também trata. E quem quiser adquirir este livro já pode solicitar. Tem 2 formas de fazê-lo. Ou pelo meu e-mail, psteckel@gmail.com. Por lá eu então informo vocês como conseguir através de mim. Ou direto através do site arcanum8.com.br, que inclusive é o site que vende todos os meus outros livros. É o único site, além da venda através do próprio autor, que é permitido vender os livros do Paulo Steckel, ok? Então, quem tiver interesse, é só seguir por aí, um desses 2 caminhos, pessoal, ok? Então, o livro tem, né, como eu disse, esse título, né, Anti-Coaching, o guia realista para vencer no mundo real. Mas o nosso curso se chama Curso de Anti-Coaching, Exame Crítico das Promessas do Coaching e uma proposta alternativa. Como eu falava, 2 coisas. É uma crítica ao que é criticável? Sim, mas também tem alguma proposta. Eu digo isso porque crítica por crítica em qualquer assunto é algo que não agrada a ninguém, né? Apenas parece que destrói alguma coisa e não constrói nada por cima. Não é essa a nossa proposta. É mostrando quais são os equívocos bem comuns nos vários tipos de coaching que nós vamos analisar ao longo do curso. E como seria sem esses equívocos? O que dá para fazer então, né? O que você faria, Paulo, já que você critica tal coisa? Aliás, seria uma contraposição bastante legítima, né, que eu já prevejo, inclusive, né? Então, como eu disse, essa aqui é a aula 0, disponível para todo mundo, que dá uma boa introdução da proposta, e as outras só membros do canal vão ter acesso. Se você ainda não é membro, inclusive, considere fazê-lo agora mesmo, né? Porque além de ajudar o canal, você tem acesso a todas as aulas do curso e de outros cursos e aulas que nós já disponibilizamos. Ok? Bom, como eu disse, é um curso que se propõe a uma crítica e uma alternativa. Mas para isso, né, muita gente pensa, o que é coaching no final da história? Bom, tem várias formas de coaching que eu vou explicar e no curso mais detalhadamente. E
vai ficar claro para vocês, então, o que poderia ser um bom, né, coaching, se não fosse tomado por tantos equívocos, até má intenção muitas vezes, e alguns tipos de coaching são realmente muito problemáticos. Eu falo aqui, né, na qualidade não de um coach, porque eu não sou um coach, eu sou um crítico de espiritualidade, das questões sociais, de filosofia da espiritualidade, né? E, obviamente, que me considero um espiritual, né? Uma pessoa espiritual, um anarco-espiritual também, não necessariamente um espiritualista, porque espiritualista é um tipo específico de espiritualidade, mas eu busco mais uma espiritualidade filosófica. E tem alguns tipos de coaching que entram nessa seara, como por exemplo o coaching quântico, que é um desses mais problemáticos aí. Então eu vou usar, e no livro eu uso muito, né, essa perspectiva. Então eu vou falar aí do coaching como um escritor, que eu sou, de vários assuntos, como jornalista, como um filósofo da espiritualidade e uma pessoa anarco-espiritual ou anarco-espiritualista, se vocês preferirem. A ideia é desmontar de forma clara e até incisiva, né, os mitos que sustentam a cultura da motivação superficial, oferecendo, em vez de promessas milagrosas, alguma lucidez para vocês. Então não é um curso de frases de efeito, mas para quem quer compreender como o sucesso realmente funciona no mundo real, como ele não é fácil, né? Com todas as suas limitações, incertezas, as causas sociais, inclusive, que geralmente são excluídas do coaching, e também as possibilidades concretas. Então não tem guru, não tem fórmula mágica, não tem ilusão, não tem enquanto eles dormem você trabalha até exaustão, não tem nada disso. Só uma proposta honesta, gente. Pensar melhor, o que já ajuda muito. Agir melhor, nem se fala. Construir resultados que realmente fazem sentido em cada caso, porque ninguém é igual a ninguém, gente. Ok? Muito bem. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a história, né, do coaching e da palavra coach também, para que vocês tenham assim uma conexão com o tema antes de nós irmos para o anti-coaching. Mas vamos lá. Essa palavra, né, coach, de onde vem coaching, né, ela remonta a um pequeno vilarejo húngaro chamado Kocs, K-O-C-S, mas se lê Kocs, né, situado entre Budapeste e Viena. No século XV, esse local ficou famoso por fabricar um tipo, na época, inovador de carruagem, leve, rápida, que era utilizada para transporte de passageiros. Essas carruagens, elas passaram a ser chamadas de Kocsi-Checker, ou seja, carro de coche. Então esse termo coche, né, que quer dizer de coche, se tornou rapidamente associado ao veículo em si. E a inovação acabou se espalhando pela Europa devido à qualidade e velocidade dessas carruagens aí. Eram carruagens boas do século XV. Então, à medida que esse veículo foi se popularizando, o nome também se espalhou, foi adaptado para diferentes idiomas da Europa. E aí, no inglês, a palavra coach, C-O-A-C-H, né, como vocês a maioria conhecem, ela aparece lá por volta da década de 1550, já no século XVI, significando simplesmente uma carruagem grande de 4 rodas coberta e usada para transporte de passageiros. Essa era a significação. Nesse momento, a palavra não tinha nenhuma conotação pedagógica ou mesmo psicológica, só um termo puramente ligado ao transporte. A transformação semântica mais importante aconteceu lá no início do século XIX na Universidade de Oxford. Por volta de 1830, estudantes começaram a usar coach como gíria para um tutor particular que ajudava alunos a passar nos exames. Poucas décadas depois, o termo passou a ser usado num contexto esportivo. Por volta de 1861,
coach começou a designar a pessoa que treinava atletas para competições, que é o sentido muito comum, inclusive, da palavra coach, quando vocês assistem filmes dos Estados Unidos ou outros lugares em que é fácil se ouvir no original coach falando para o treinador, o coach, né? Então ele é um treinador, fica evidente essa conexão da palavra. Durante grande parte do século XX, então a palavra coach permaneceu associada principalmente a 3 contextos: o do esporte, que se vê facilmente nos filmes, da música e das artes performáticas, por exemplo, vocal coach, que é muito comum e bastante especializado, né? E também a educação especializada. Mas a partir das décadas de 1970 e 1980, é aí que o conceito começou a migrar para o mundo empresarial. Bom, então até antes de 1970, podemos dizer assim, o uso da palavra coach estava inserida num contexto adequado para ele e, portanto, esse nosso curso de anti-coaching não se refere à situação antes de 1970. Qualquer contexto de coach antes de 1970 está fora do escopo crítico, em princípio, né, desse nosso curso de anti-coaching aqui. A partir, então, de 1970, 1980, é que a coisa muda, né? O termo começa a migrar para o reino empresarial, né? E esse movimento ele ocorreu por vários fatores. Quais foram? O crescimento da psicologia organizacional, a expansão do treinamento corporativo, surgimento da cultura de performance empresarial. Aí que já começam as primeiras críticas, e nós vamos ver isso ao longo do nosso curso com mais detalhes, porque essa performance empresarial, que vai se tornando alta performance empresarial com o tempo, ela vai esgotando o empresário e o trabalhador. Mais ainda o trabalhador, né, num contexto de um capitalismo especialmente. E isso começa a ser um problema, porque a própria psicologia organizacional aparece a partir daí apenas trabalhar para recolocar o trabalhador em condições de produzir, esquecendo que ele é um ser humano. Então também é uma crítica à psicologia organizacional. E eu tenho sérias críticas à psicologia organizacional e até à psicologia positiva, que também tem, infelizmente, muito a ver com esse tipo de coisa, especialmente lá no coaching de alta performance e no coaching de vida, que nós vamos falar em algumas aulas, né, nas aulas de membros. Nos anos de 1990, o coaching se consolidou como uma indústria autônoma de desenvolvimento pessoal. Algumas características desse período a gente pode captar são as seguintes: criação de associações profissionais, começaram ali na década de 90. Cursos de certificação, né, inicialmente sérios e depois a coisa foi degringolando, né? Expansão do coaching para indivíduos fora do ambiente corporativo. E aí que começou a grande baderna, a grande bagunça que virou o coaching de hoje. E aí que é o nosso campo de maior crítica. Então, quando eu for falar de coaching empresarial e até financeiro, as minhas críticas elas vão ser mais leves, talvez. Mas quando eu for indo para o coaching de vida, para o coaching de alta performance e mais ainda para o coaching quântico, as críticas vão ser mais severas, gente. Porque aí exatamente isso é o que vai acontecendo. Então, como disse, surgiram a partir da década de 90 vários tipos de especializações, né, de coaching. Que é o coaching de vida, o de carreira, o de negócios, de relacionamentos, e aí por aí vai, né? Em muitas dessas áreas o termo passou a ser usado de forma ampla e pouco regulada. No Brasil nem se fala. Então, linguisticamente, coaching é simplesmente o gerúndio do verbo to coach em inglês. O verbo começou a ser usado no século XIX para significar instruir, treinar, preparar alguém para um exame ou competição. Assim, coaching passou a significar o processo ou prática de orientar alguém para melhorar desempenho ou alcançar objetivos. Esse é o conceito mais clássico de coaching. Mas hoje, então, o termo é aplicado a várias áreas. O esporte, que é a sua forma original, negócios, que é o segundo momento do coaching, educação, desenvolvimento pessoal, saúde, produtividade e até questões espirituais, como no caso do
coaching quântico. A história da palavra coach ilustra bem como termos linguísticos podem evoluir através de metáforas culturais. Assim, uma palavra que originalmente designava uma carruagem medieval acabou se transformando em um dos termos mais difundidos da cultura contemporânea de desenvolvimento pessoal. O coaching, em sua formulação contemporânea, ele se apresenta como um processo estruturado de desenvolvimento pessoal e profissional que é baseado em metas, desempenho e resultados mensuráveis. Então, como eu disse, popularizado a partir da década de 1990, com a expansão do discurso corporativo de alta performance, ele se apoia em referências difusas que vão da psicologia positiva à administração estratégica e usa outras coisas, às vezes consideradas muito pseudocientíficas, como PNL, programação neurolinguística, entre outras coisas. Então, os autores como Timothy Gallwey, com The Inner Game of Tennis, e John Whitmore, com Coaching for Performance, eles ajudaram a consolidar a narrativa de que qualquer indivíduo com as perguntas certas e o método adequado pode maximizar o seu potencial. Mas em que contexto isso? Num contexto de alta performance dentro do capitalismo? O que sobra para lazer? Lazer parece não ser considerado muito adequado nesse formato, né? Mas a psicologia sabe da importância disso. No entanto, o coaching contemporâneo extrapolou rapidamente seu escopo original, e aí começa a nossa crítica. O que começou como técnica aplicada à performance esportiva e liderança organizacional se tornou um mercado bilionário que promete algumas coisas bem difíceis, como sucesso financeiro, realização pessoal, alta performance constante. Olha o problema. Mentalidade vencedora, transformação de vida em curto prazo. Promessas perigosas e muitas vezes se veem como fraudulentas, né? O problema não está na ideia do desenvolvimento humano. O problema está na promessa inflada, na superficialidade metodológica e na ausência de critérios científicos rigorosos em grande parte da prática comercializada. Pois é. Bom, como eu disse, tem vários tipos de coaching, mas nós vamos aqui nesse curso, vamos nos ater a 5 em especial, que eu vou colocar aqui no slide para vocês. Esses 5 tipos de coaching constituem cada uma das próximas 5 aulas do nosso curso de anti-coaching, que são o coaching executivo, o life coaching ou coaching de vida, o coaching de alta performance, o coaching financeiro e o tão polêmico coaching quântico. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada um deles aqui, né? Claro que tem outros tipos. Vamos lá, o coaching executivo, por exemplo, né? O que ele é? Ele é um tipo de coaching voltado à liderança corporativa. Metas organizacionais, desempenho em ambientes empresariais. Então ele fica restrito a esses ambientes. Então não é tão popular e por isso mesmo as minhas críticas acabam sendo mais leves. O coaching de vida, ou life coaching, já é focado em propósito, realização pessoal, organização de metas e mudança de hábitos, não no ambiente empresarial, mas no ambiente da vida da pessoa. Esse, ainda que não seja tão problemático como o coaching quântico, ele tem seus problemas sim. Porque ele flerta com uma psicologia muito duvidosa, pseudocientífica, que usa frases de efeito e propostas que se mostram impossíveis de se realizarem por um ser humano. Talvez um robô conseguisse, um ser humano não. Em terceiro lugar, temos o chamado coaching de alta performance, que é altamente problemático. Eu diria que ele, junto com o quântico, são dos mais complicados, porque ele explora técnicas motivacionais intensas
muitas vezes com forte apelo emocional e retórica de superação extrema. Querem um exemplo? Já ouviram falar em legendários? Pois é. Na nossa terceira aula do nosso curso de anti-coaching para membros, nós vamos ter uma parte só sobre isso, porque cai exatamente nesse tipo de coaching aqui. Muito perigoso. Temos também o coaching financeiro, que é aquele que promete reorganização da vida econômica e aumento de renda por meio de mentalidade próspera. Tem sido muito comum coaches financeiros, até os coaches mirins financeiros por aí, né? Não tem nem barba na cara ainda e já estão achando que sabem mais do que todo mundo, fazendo esse tipo de suposta reorganização da vida econômica das pessoas com ideias estapafúrdias. Muitas viram meme, inclusive, devido aos absurdos que são as propostas. E por fim, o coaching quântico, que no final nada mais é do que uma mistura de linguagem da física quântica, verdadeira ciência, com autoajuda. Muitas vezes invocando conceitos associados, por exemplo, a Albert Einstein, ou a Niels Bohr, ou outros, de uma forma descontextualizada, criando uma retórica, obviamente, pseudocientífica. Eu diria que é o mais fora da casinha de todos esses cinco tipos de coaching que nós vamos analisar, né? E é nessa última categoria, inclusive, que o problema epistemológico se torna mais evidente. A apropriação indevida de terminologia científica para legitimar crenças motivacionais sem base empírica. Isso nós vamos deixar bem claro, né, no nosso episódio específico sobre o coaching quântico. Mas eu diria assim que, independente do tipo de coaching que nós estaríamos analisando, e nos próximos episódios, nas próximas aulas, cada uma delas vai ter o título desse tipo de coaching que eu falei aqui. É só para ilustrar as variações do coaching, mas na verdade todo o processo do anti-coaching é válido para contrapor alguns princípios que são gerais do coaching. E quais seriam esses princípios básicos do coaching que nós temos que contrapor? Eu vou colocar aqui também para vocês esses princípios que nós vamos analisar rapidamente. Bom, você é totalmente responsável pelo seu sucesso. Totalmente? Será? Não existem outros fatores que interferem no sucesso de alguém? Pois é, gente. Isso mostra o quanto é problemático esse processo. Outro. Mentalidade determina realidade. Sempre. Na realidade, se pegou um conceito até, né, que supostamente viria da física quântica aqui, ou de outros processos como o pensamento positivo, né, para dizer que a mente determina a realidade. Só que uma coisa é dizer que a mente pode interferir na realidade, gente, e eu não duvido disso, eu não sou um cético em relação a isso. Agora, dizer que ela determina de modo absoluto a realidade, primeiro que isso é um absolutismo, né? E eu não acredito nisso, porque isso não se mostra como real no dia a dia. Não é só mudar o mindset, ou seja, a mentalidade, né? Eu me recusei a usar a palavra mindset, porque é uma palavra ranço para quem tem críticas ao coaching, né? Mudar uma mentalidade não determina absolutamente a realidade. Ela pode ajudar no processo, né, de você conseguir realmente realizar alguma coisa, mas ela não determina tudo. Até porque mudar a mentalidade, se você vive numa favela ou você é um herdeiro, tem muita mentalidade diferente aí a ser mudada. O caminho que o primeiro terá que realizar é supostamente muito mais difícil, muito mais hercúleo do que aquele que já ganhou uma mina de esmeraldas de herança, né, gente? Bem complicado isso, né? Com certeza. Metas claras geram resultados inevitáveis. Por favor, né, gente? Inevitáveis. Tudo isso nós vamos analisar também.
Ação massiva elimina qualquer obstáculo. Poxa, qualquer obstáculo? Isso é um tipo de pensamento positivo pueril, enganoso, ilusório. Corram disso que é armadilha. Crenças limitantes são a principal causa do fracasso. Bom, crenças limitantes é outra expressão tão ranço quanto mindset, né? Que aqui na verdade é mentalidade. Crenças limitantes nessa visão podem ser muito manipuladas no trabalho do coaching. Porque não basta trabalhar com crenças, a realidade não é uma mera crença. Temos que considerar fatores que vão muito além das crenças de uma pessoa. E é esse o problema que o coaching traz e que explica por que muitas pessoas não conseguem o sucesso devido. Alta performance é replicável universalmente. É uma afirmação falaciosa e pseudocientífica de tantas maneiras, gente. Esses princípios, eles até podem parecer empoderadores à primeira vista, né? Mas quando a gente analisa com rigor sociológico, psicológico e econômico, aí vem fragilidades estruturais terríveis em cima disso. E se nós fôssemos contestar a eficácia desses princípios do coaching que eu falei aí, como que poderíamos fazer, né, a partir da ideia de anti-coaching? Bom, nesse curso então, né, que foi desenvolvido em 5 aulas para membros, e essa que nós estamos vendo agora, que é aberta a todo mundo, a proposta é que a gente consiga contestar 5 falácias do coaching. Essas falácias são a causa do grande problema que o coaching tem trazido para o mundo atualmente. E quais são essas 5 falácias? Eu já revelo elas para vocês aqui. Essas são as 5 falácias do coach. Eu vou dar uma explicação rápida aqui. Obviamente que no curso isso é mais esclarecido, né? É bem mais esclarecido. A primeira é a falácia da responsabilidade total, né? Que nós acabamos de ver. A ideia de que o indivíduo é 100% responsável por seu sucesso, ela ignora variáveis estruturais, gente. Quais são? Classe social, capital cultural de alguém, o acesso à educação, as redes de contato, as condições macroeconômicas, a própria discriminação sistêmica. Então, ignorar esses fatores não é um empoderamento, é uma simplificação ideológica. Então, se eles acham que os princípios do coaching podem ser aplicados igualmente, universalmente inclusive, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem se considerar a classe social dela, o capital cultural, o quanto ela teve de acesso à educação, sua rede de contato, as condições macroeconômicas que existem no país, vários fatores. Isso é uma grande falácia. Isso é inclusive pseudociência, porque em ciência não se pode coletar dados dessa forma, nem propor qualquer coisa científica dessa forma. Então, esse tipo de visão não é científica. É uma visão equivocada. Então essa é a falácia da responsabilidade total. Não tem como o indivíduo ser 100% responsável por seu sucesso ou fracasso nesse sentido. A segunda falácia é a da mentalidade que altera a estrutura. Embora a psicologia cognitiva ela reconheça o papel das crenças na motivação, não há evidência robusta de que apenas pensar positivo altere circunstâncias econômicas que são muito complexas. Não tem como, não existe uma magia para fazer isso. Não é um processo mágico, não é um estalar de dedos. Embora muitos coaches façam parecer que sim. Então essa retórica do mindset, né, a mentalidade, frequentemente acaba deslocando o foco da realidade material para o indivíduo, produzindo o quê? Culpa quando os resultados não aparecem. Então, se ela desloca o foco da realidade material que o indivíduo vive, que é onde está o problema, para o próprio indivíduo, ele está culpando o indivíduo por passar por essas dificuldades
e esquecendo as condições sistêmicas que levaram a essa dificuldade e que não atingem só o indivíduo, mas todo o seu entorno. Gente, isso é tão óbvio por qualquer quase pessoa analfabeta, né? Mas, infelizmente, o coaching, né, e os coaches continuam afirmando esse absurdo. A terceira falácia é aquela de que metas garantem causalidade. Planejamento é útil, claro, concordo plenamente, é assim que deveríamos fazer. Contudo, estabelecer metas não elimina crises econômicas, mercado saturado, competição desigual, acidentes imprevisíveis, a geopolítica problemática, nada disso. Então não podemos dizer que a meta garante a causalidade independente desses fatores. Claro que não. Então a narrativa do coaching, nesse caso, ela tende a superestimar controle e subestimar a aleatoriedade, ou as condições sistêmicas da vida, melhor dizendo. Não? Ela superestima o controle que supostamente o indivíduo teria que ter sobre si, mas subestima a aleatoriedade sistêmica das coisas. Isso, obviamente, é uma conta que não vai fechar, vai dar problema. Por isso que as pessoas, né, que compram livro do coaching que ensina a ficar rico com o seu livro, não ficam ricas também. Mas ele ficou rico vendendo o seu livro de como ficar rico, né, gente? Que coisa. A quarta falácia é a de que ação massiva é sinônimo de inteligência estratégica. Trabalhar mais não significa trabalhar melhor, gente. Tá? A romantização da produtividade extrema muitas vezes leva a quê? Burnout, exaustão crônica, desregulação emocional, frustração acumulada. Fica evidente, né, nas entrelinhas aqui, que eu estou criticando aquele meme muito comum, né, que o pessoal atribui ao coaching, que é: enquanto eles dormem, né, você trabalha, não sei o que. Na realidade, você adquire um burnout, né? Pois é. E a gente sabe o quanto o sono é importante, né? E dizer isso, por exemplo, para um herdeiro é fácil, que pode acordar, dormir a hora que quer e não tem um trabalho muito difícil. Dizer isso para uma pessoa que precisa pegar 2 ônibus e um trem para chegar ao trabalho, leva 3 horas para ir, 3 horas para voltar, então ele perde 6 horas do dia dele, que o herdeiro não perde. Aí é complicado. Essas 6 horas que ele perdeu poderiam ser de sono, de descanso. Então, óbvio que não vai dar certo, essa conta não fecha. Por quê? Porque esse tipo de visão é elitista, meritocrática, preconceituosa. Totalmente fora da casinha. E a quinta falácia é a da universalização da alta performance, super problemática. Alta performance, gente, é algo contextual. Depende do contexto. Então, exigir um desempenho máximo constante ignora diferenças neurobiológicas, psicológicas e sociais. De todos os tipos, gente. Então, a promessa universal do coaching, ela acaba se aproximando de uma ideologia meritocrática simplificada, né? Se você não chegou lá, a culpa é sua. Ah, por favor, né, gente? Muito complicado isso. Muito complicado. Bom, e ainda temos que analisar, né, que o anti-coaching, que é essa proposta que nós vamos apresentar aqui, é também uma proposta de sucesso. Porém, sem elitismo, sem meritocracia, sem óculos cor-de-rosa. Pois é. Por quê? Porque o anti-coaching que nós propomos não é anti-desenvolvimento, ele é anti-ilusão. Tá? E a proposta, então, que nós vamos apresentar ao longo, né, de todo o curso, é uma abordagem baseada em 5 pilares. Aqui estão os 5 pilares do anti-coaching que nós vamos desenvolver em cada uma das 5 aulas para os membros. E quais são esses 5 pilares que vão começar contestando tudo isso que eu falei agora há pouco? O primeiro pilar é o do realismo estrutural. O que é isso, em linhas gerais? É reconhecer limites concretos e condições externas antes de definir metas. Sim,
Antes de definir metas, eu tenho que saber quais são as minhas condições, os limites. A estratégia começa com um diagnóstico realista. Então, sem fazer esse diagnóstico, não vai dar certo. Praticamente nenhum coach faz esse tipo de diagnóstico realista. E por isso que não dá certo. E se eles fizessem esse diagnóstico realista antes, talvez ficasse claro que as promessas deles de algo tão de alta performance não serão tão grandes assim. Que o ficar rico não seria assim com tantos zeros, né, na carteira digital e não sei o que, e obviamente isso interessaria menos as pessoas. Por isso que eles não trabalham esse realismo estrutural. Mas a gente aqui, no nosso trabalho, no curso de Anti-Coaching, sempre buscamos esse realismo estrutural. Esse é o primeiro pilar. Sem avaliar as condições, os limites, não tem como a gente definir nenhuma meta realista. O segundo pilar é a ênfase em competência técnica. Então, substituir motivação superficial, que geralmente é o que acaba fazendo o coaching, pelo quê? Por uma formação sólida na área que você quer agir. Por capacitação específica ali, por conhecimento aplicado e por prática deliberada. Não tem conversa, tem que ter especialidade. Senão é bobagem, engano, charlatanismo até muitas vezes. O terceiro pilar é o sucesso como pluralidade. Isso é um ponto importantíssimo, né? Sucesso não é apenas riqueza material. Muitas vezes fica subentendido o contrário disso no coaching, né? O que o sucesso ainda pode incluir? Estabilidade emocional pode ser sucesso também. Autonomia de tempo, saúde, relações saudáveis, satisfação intelectual. Tudo isso tem que estar na conta do sucesso. Ele é algo plural. Não é quanto você tem na carteira. E tudo isso aqui, gente, não é ou uma coisa ou outra. É tudo junto, reunido. Né? Uma pessoa pode ter uma certa quantidade de riqueza material. Não precisa ser milionário, obviamente. Mas ter estabilidade emocional, tem uma autonomia de tempo no seu trabalho, na sua vida, tem saúde relativamente boa, tem relações saudáveis, né, afetivas, de amizade e tudo mais, familiares, e está intelectualmente satisfeito com o seu caminho. Isso pode ser muito sucesso. Muito mais sucesso do que um bilionário que tem como causa do seu sucesso ter recebido de herança uma mina de esmeraldas, né, gente? O quarto pilar é a redução da culpa individual. Pois é, tem sido um problema sério aqui. Fracasso não é falha moral, gente. Quando a gente moraliza o fracasso, e que é o que muitos coaches fazem, pastores também fazem isso, tá, gente? Mas é o mesmo método, inclusive. Fracasso não é falha moral. Quando fazem isso, né, aí nós temos um problema sério. Fracasso muitas vezes é o quê? Contingência, estrutura ou simplesmente estatística, mas não é uma falha moral. Até porque o que a gente vai definir como fracasso vai ser arbitrário. Nós vamos passar uma régua ali e dizer isso é fracasso e isso é sucesso. Se você está fora dessas linhas, nós lhe definimos como fracassado ou como exitoso. Isso é arbitrário, gente, completamente arbitrário. E o quinto pilar é a métrica honesta de resultados. Isso é importante. Em vez de prometer transformação acelerada, trabalhar com crescimento incremental, planejamento adaptativo, avaliação baseada em dados, ajuste contínuo de expectativas. Isso tem sido, inclusive, um dos problemas de todos os tipos de coaching, inclusive o executivo e o financeiro, que as empresas têm reclamado já há algum tempo que os coaches contratados têm sérios problemas com a métrica de resultados, uma métrica desonesta, maquiada, literalmente corrupta, né? E isso é um problema sério. Né? Praticamente todos os tipos de coaching acabam caindo nesse problema. Pois é. Bom, eu acabei já dando aqui, então, um bom resumo do que nós vamos ver. Isso aqui foi super resumido, gente. Super resumido mesmo. Né? Mas a partir das aulas de membros, as 5 aulas, nós vamos ter não só os detalhes de cada um desses 5 tipos, né, de coaching que eu coloquei, né,
e que estão aqui, né? Coaching executivo, coaching de vida, ou life coaching, o coaching de alta performance, o coaching financeiro e o coaching quântico. Nesta ordem, necessariamente, serão as aulas. Mas é importante saber que as aulas não são exclusivamente sobre cada um desses tipos de coaching. Existem outros conceitos, princípios e até exercícios em cada uma dessas 5 aulas. Como assim exercícios, Paulo? Vocês vão conhecer como seriam os exercícios de anti-coaching, baseados inclusive nos 5 princípios, né? Os 5 princípios. Nos 5 pilares, né, do anti-coaching que aqui estão. Baseados nesses fatores aqui, nós vamos ter exercícios trabalhando o realismo estrutural, a ênfase em competência técnica, o sucesso como pluralidade, a redução da culpa individual, que às vezes vem de outros fatores na vida, a métrica honesta de resultados para vocês realmente entenderem o que está acontecendo na vida de vocês. Ok? E quem quiser, né, além do curso, como eu falei, adquirir o nosso livro, né, Anti-Coaching, o guia realista para vencer no mundo real, já pode entrar em contato pelo meu e-mail paystackle@gmail.com ou ir direto no site arcanum8.com.br, só colocar lá na barra de pesquisas dele, Anti-Coaching, vocês vão achar meu livro e já vão poder adquirir a versão digital dele imediatamente. E lá tem exercícios também e outras coisas que vocês vão encontrar, né? Que então permitem que vocês possam trabalhar isso. Inclusive, gente, independe se você já conhece ou não o coaching. Se você não conhece, um curso de anti-coaching e também o livro de anti-coaching vai ajudar vocês a estabelecer metas que sejam realistas. Ok? Ninguém está prometendo para vocês ficarem ricos, nada nesse sentido, nem o livro promete nada nesse sentido. Se vocês já passaram pelo coaching e se incomodaram com isso, se decepcionaram, viram que não era bem assim, ou que foram realmente enganados, talvez o livro e esse curso aqui, né, e o livro com certeza, porque é até mais aprofundado, pode servir como um exorcismo, como uma forma de descontaminação do coaching, digamos assim, literalmente, né? Ou seja, tirando aqueles conceitos totalmente ilusórios, pseudocientíficos, aquelas frases de jargões que simplesmente ficam fanaticamente batendo na mentalidade de vocês, né? Na mente de vocês, e talvez vocês possam se libertar da rusga, do ranço que de repente esse mau coaching tem feito na vida de muita gente. É isso. Então, essa foi a aula 0, porque é aula gratuita, né, para todo mundo. E quem quiser começar a fazer o curso dos membros, né, como eu disse, é bem fácil. Nós temos 3 faixas mensais, né, para membros. A mais em conta é menos de R$5, gente. Então não tem desculpa em relação a isso. Inclusive, quem gostou, né, dessa aula 0 gratuita, né, para todo mundo aí, curte essa nossa aula, por gentileza. Pode, inclusive, compartilhá-la sem problema nenhum. Podem se inscrever no nosso canal, né, ajuda muito. Se tornar membro, e se tornar membro já tem acesso imediato às 5 aulas, né? Ok? Quem quiser fazer algum pix de apoio para a gente, né, ajudar o nosso canal, o nosso trabalho, pode usar a chave pixpaystackle@gmail.com, gente. Quem quiser me seguir nas redes sociais também pode ir além do youtube.com/paulostackle, ou me seguir como Paystackle no Instagram, no Threads, no Blue Sky, paulo.stackle lá no TikTok, como underline Paystackle lá no X. Quiserem mandar dúvidas, sugestões, lá para o meu e-mail paystackle@gmail.com. E eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. E também dar um feedback sobre o curso, depois quem adquirir o livro, se quiser dar um feedback também, eu agradeço, isso ajuda muito no nosso trabalho. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês, agradeço e vamos lá direto para nossa primeira aula de membros, que vai falar, entre outras coisas, sobre o coaching executivo, pessoal. Bora lá então.